Conto número 26, João e Maria. O casal era muito feliz, pois sempre desejaram ter um casal de filhos, João e Maria. O pai era lenhador e a mãe era cozinheira. Viviam num sítio maravilhoso, com a plantação de frutas, legumes, verduras, criação de galinha, flores multicoloridas. Os meninos iam juntos para a escola rural, alguns quilômetros mais adiante. Eram muito educados com os colegas e com a professora. Sempre a mãe mandava alguma guloseima para a turma e para a professora. Um dia, quando estavam voltando da aula, viram que estavam distraídos e erraram o caminho de casa. Maria começou a chorar, mas João dizia que não adianta chorar, que tinha de agir. Então começaram a procurar, mas acharam uma outra casa, que era feita de doces. O telhado era de chocolate preto ao leite. As paredes eram de chocolate rosa. As vidraças da janela e da porta eram de açúcar cândido. E a chaminé era de chocolate branco e maria mole. Como estavam com fome, começaram a comer o trinco da porta, que era de bala de goma de morango. Quando estavam comendo a porta de açúcar cândido, uma senhora saiu da casa e lhe disse que era para comer mesmo, pois ela gosta de meninos gorduchinhos com bochechas rechonchudas. Primeira reação dos dois foi de rir da senhora, mas depois ficaram preocupados. Perguntaram a ela por qual motivo tinha feito a casa com doces e por que ela gostava de meninos gordos. Ao invés dela responder, reagiu rudemente, prendeu-os numa gaiola e disse-lhes que iam devorá-los, pois ela gostava de se alimentar de crianças, mas tinha de ser bem gordinhas. Ela dava vários doces, mas João e Maria entenderam que eles não poderiam ficar comendo para não engordar. E assim como ela não tinha boa visão, eles acharam um ossinho e ficava segurando para ela achar que eles estavam magrinhos ainda. Um dia, essa senhora libertou a Maria para ajudar na faxina. A menina varria com dificuldade, pois sentia o peso da vassoura, mas a senhora achava que ela era muito preguiçosa. Enquanto isso, João viu um ratinho e o atraiu com um docinho que ele não tinha comido. O ratinho se chamava Roberto e tinha um plano para libertá-los da senhora devoradora de crianças. Ela tinha medo de rato, então o ratinho Roberto começou a andar na frente de Maria e ficou perto do pé da senhora. Maria entendeu o plano e gritou que tinha um rato perto do pé da senhora. Então a senhora gritou e subiu em cima da mesa. O ratinho roeu os pés da mesa e a mesa tombou, caindo a senhora dentro da lareira, morrendo queimada. A Maria libertou João e Roberto e o ratinho foram com eles, pois sabia o caminho certo para a casa dos pais de João e Maria. Os pais estavam muito preocupados assim que viram João e Maria, abraçaram muito e eles lhe contaram a história da senhora que devorava crianças, mas agora ela tinha morrido queimada na lareira, e o ratinho Roberto que os guiou até a casa deles. Então os pais deixaram Maria e Roberto, João, criarem e cuidarem do ratinho Roberto. No dia seguinte, quando foram para a escola rural, todos queriam saber dessa história e contaram, viraram heróis, pois a professora e alguns colegas tinham perdido pessoas da família presos e devorados por essa senhora, que sentiram alívio quando souberam da morte dela. Mas a professora teve a ideia de fazer uma excursão para que todos pudessem comer um pouco da casa de doce. Então todos comeram e não restou nada da casa de doce. João conheceu uma colega nova e Maria também conheceu um colega novo. E que a professora tinha formado duplas na excursão. Eles ficaram muito apaixonados e depois de adultos se casaram, tiveram filhos e contaram essa história para eles, vivendo felizes para sempre com vida sexual intensa. Escola rural é muito importante para as pessoas que moram distante de escolas e de cidade.
de cidade. Por isso, precisa dos governantes incentivarem a criação de várias escolas rurais para estes povoados que moram distantes das cidades. É importante também colocar placas indicando o caminho dessas residências, pois na floresta fica muito difícil, pois os caminhos são iguais, para não acontecer o que aconteceu com João e Maria de ficarem perdidos. Casa construída com doces só se for em confeitaria, pois se fosse casa de verdade, as formigas, baratas, ratos iriam devorar tudo. Já essa senhora, que gostava de meninos gordos para devorar, existe mesmo quem gosta de comer carne humana, o canibalismo. Mas geralmente são tribos africanas ou indígenas, antropofagistas, canibalistas, que comem carne humana. Eles acreditam que comendo carne de um inimigo, por exemplo, o espírito guerreiro ia ficar com quem come, com quem os come. Mas isso é lenda, crendice. Mas devem ser respeitadas essas tribos que têm essas crendices, pois faz parte da cultura deles. Já essa senhora não gostava de criança, e por isso que ela assassinava as crianças e as devorava. Ainda bem que as crianças foram salvas. Claro que o ratinho Roberto ajudou, mas animal não fala como nós. Mas como é fantasia, tudo pode acontecer, não é mesmo?